Diante do pavor do medo, Faraó passa a oprimir o povo de Israel, que por 400 anos viveu sobre a intensa escravidão. Todos esse sofrimento levou o povo de Israel a clamar a Deus por livramento. Qual o objetivo da escravidão do povo hebreu? Foi Deus mesmo quem os encaminhou para dentro da escravidão do Egito? Qual a razão de tudo isso? Essas e outras questões estaremos abordando hoje nesta lição. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Adriano Fortes. Te convido para junto comigo, em mais uma lição, analisarmos e refletirmos junto nesta lição. E desta feita estaremos estudando a lição de número 2, que fala sobre a escravidão dos hebreus no Egito. O nosso texto áureo se encontra em Gênesis, no capítulo 15 e o versículo 13. Palavras de Deus a Abraão: saiba de certo que peregrino serás a tua semente em terra que não é sua, servi-lo-ás e afligi-lo-ão 400 anos. A nossa verdade aplicada nos diz: o desígnio divino para o seu povo está além da capacidade intelectual humana, e no seu momento acontecerá. Nós temos aí os objetivos, que é explicar, mostrar e conscientizar. Explicar o fortalecimento do povo de Israel no Egito, mostrar que Faraó levou a perseguição dos hebreus até as últimas consequências e conscientizar que, apesar dos momentos diversos, Deus sempre está com o seu povo. Nosso texto de referência se encontra em Êxodo capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Bom, meu querido, nós vamos, nesta oportunidade, dentro desta lição, para esse primeiro ponto, nós vamos estar falando dele de forma resumida, como temos feito. Primeiro tópico, que fala sobre o fortalecimento do povo de Deus, que vem aí acompanhado de 3 subtópicos, que fala sobre as coisas inexplicáveis acontecem ao povo de Deus, que fala sobre o povo se tornar escravo e a escravidão se torna mais intensa. Então, a pergunta que nós fizemos na abertura do nosso vídeo: qual a razão do cativeiro hebreu? Qual o objetivo? Será que Deus tinha? Será que Deus tem algum objetivo com esse cativeiro babilônico? Quando eu abri esta lição e fiz a primeira leitura dela, esta foi a primeira pergunta que me veio na mente. E a gente foi atrás de estudar um pouco e pesquisar um pouco para ver se achávamos alguma coisa
que viesse trazer-nos uma resposta contundente. E nas nossas pesquisas, achamos aqui algumas visões e opiniões e pensamentos, hipóteses interpretativas de exegetas e teólogos e sábios judeus, tirado a partir do Talmud, né? Então é bom que fique claro, são opiniões, pensamento, hipóteses, visões de alguns teólogos sábios judeus que a partir do Talmud judaico eles tiraram as suas próprias conclusões do que eu vou falar aqui. Mas aí cabe a você, como eu fiz, analisarmos e ver qual a nossa visão do que a palavra de Deus nos diz a respeito de será que tem algum propósito de Deus nisso? Será que não tem propósito de Deus nisso? Bem, vamos aqui às teses desses exegetas e teólogos sábios judeus. A primeira, eles dividem na verdade em 4 categorias, né? E a primeira categoria geral desses pensamentos são de alguns rabinos, né, judeus, em que eles derivam o cativeiro judaico direto ao pecado dos patriarcas de Israel. São 4 afirmações. Dessas 4, 3 são derivadas a Abraão. Está correlacionado aos atos de Abraão. Por exemplo, quando Abraão, em Gênesis capítulo 15, versículo 8, pede um sinal a Deus, eles têm isso como um pecado, que Abraão ali pecou contra Deus e por isso Israel veio passar por esse processo de escravidão. O segundo, por Abraão não ter levado Sodoma ao caminho de Deus. E terceiro, aquele episódio quando Sara é caminhada por Abraão ao Egito, ele diz que Abraão colocou a vida de Sara em risco e por isso ele pecou, e devido a isso eles derivam da escravidão dos hebreus no Egito. E por último, dentro dessa primeira categoria geral, vem aí a questão dos próprios irmãos de José, que a culpa desse cativeiro é pelos irmãos de José tê-lo vendido para os ismaelitas e que discorreu em tudo isso que nós já sabemos que foi dar lá no Egito. E também dizem que culpa é de José por não ter sido humilde concernente aos sonhos recebidos por Deus. Então essas 4 colocações aqui são nessa primeira categoria. A segunda categoria diz respeito à responsabilidade do povo israelita e as gerações vindouras. Na maioria das vezes, a própria geração que foi escravizada por causa de eles terem parado de praticar a circuncisão. Aí eles usam o exemplo de Moisés, que não circuncidou seu filho, quem circuncidou foi Zipora, a sua mulher, e eles usam esse exemplo para fortalecer essa hipótese. Um segundo exemplo aqui dentro disso aqui também, por causa da prática idólatra dos israelitas, devido aos israelitas ter assimilado o povo cananeu, o povo egípcio e ter se misturado, ter passado a praticar a idolatria, então aí é
derivada a eles a culpa de estarem passando por essa escravidão. E em seguida temos também a ação do povo, que agia uns contra os outros, principalmente no que tange a um estar dedurando o outro. Aí entra naquele caso de Moisés, que matou aquele egípcio por ele estar agredindo um outro judeu. Mais à frente, 2 irmãos judeus estavam brigando e Moisés foi ali tentar apartá-los, e eles começou a apontar a Moisés e a falar o que Moisés tinha feito no dia anterior. E este era um costume naquela época, e diz eles que isso provocou uma destruição no meio do povo. Então eles apontam também este caso como uma das causas da escravidão no Egito. A terceira categoria que temos aqui é a que está relacionado ao plano de aperfeiçoamento de Deus ao seu povo. E aí temos esta opinião de que a escravidão se tratava de uma provação pela qual o israelita tinha que passar para elevar a sua espiritualidade e terem uma experiência com o próprio Criador. Dentro dessa mesma característica, nós ainda temos que proteger o povo contra a assimilação, ou seja, o povo de Israel foi tirado de Canaã para eles não assimilar a idolatria cananeia das nações de Canaã, para eles não assimilar e pegar aquilo como costume. Mas o que aconteceu é que quando eles entraram no Egito foi exatamente isso que eles fizeram. Assimilaram os costumes egípcios, assimilaram as práticas egípcias e aplicaram isso na vida deles. E aí então o povo foi escravizado para que pudesse se dar conta e querer sair daquela situação e não assimilar mais os costumes dos egípcios. A quarta categoria subentende que, na realidade, a escravidão tinha a ver com a formação do povo enquanto nação, que Deus desejava para Israel, que eles serviriam como nação modelo para as demais nações. Afinal de contas, esta é a missão final de Israel. E dentro dessa quarta categoria, nós temos aí Deus estava ensinando como eles ter empatia com os menos afortunados, para que não houvesse uma grande desigualdade social e houvesse compaixão e misericórdia com os menos favorecidos naquela época. E por último, eles dizem que não havia um propósito específico de Deus, mas que tudo era fruto do livre-arbítrio e das escolhas que foram acontecendo no decorrer do tempo, tanto por parte de Israel como por parte dos hebreus. Na minha humilde opinião, olhando pelo relato de Paulo aos Coríntios, aonde ele diz que tudo que foi escrito no Velho Testamento ficou como um aviso para nós. Aonde ele fala em Hebreus que nós estamos cercados de uma tão grande testemunha. Então, eu penso em particular que tudo o que aconteceu ali foi para o nosso aviso, para nós olharmos, observarmos e não praticar os mesmos erros ou erros semelhantes. Porque sabemos que para toda atitude, para toda ação que nós tomamos na vida, ela vem acarretada de consequência.
Se fazemos o que é correto, receberemos boas recompensas, boas consequências. Se fazemos o que é errado, com certeza, ainda que Deus perdoe o nosso erro, as consequências elas virão sobre a minha e sobre a sua vida. Então eu imagino o objetivo de tudo isso, e de acordo com o que nós estudamos até na revista passada, que é um dos propósitos de Deus, o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E isso não vem de agora, isso vem antes mesmo da fundação do mundo, quando Deus começou aí quando Deus colocou em ação o seu projeto salvífico. Então o meu raciocínio ele foi por esse lado. Mas fica aí você pensar nessas teses desses rabinos. Se você dá uma pesquisada aí no Google, você vai achar. Se você dá uma pesquisada no YouTube, você vai achar. Estude a Bíblia e tire a sua própria conclusão. Qual o objetivo de Deus com a escravidão dos hebreus no Egito? Bom, aqui nós temos dentro da nossa lição, então, para fechar esse ponto, é a questão aí do crescimento do povo de Deus. Nós vemos que durante 4 gerações a Bíblia vai nos informar, e a revista posta esse dado da Bíblia, aonde o escritor fala em questão de 603 mil pessoas. Porém, ali só estava contando os homens. Dados históricos mostram que provavelmente existia ali em população de Israel mais ou menos 1,5 milhão de pessoas, contando com as mulheres e crianças. Então isso não está falando do crescimento espiritual, aqui está tratando do crescimento de Israel como nação dentro de uma outra nação. E como nós vimos no nosso texto áureo, está Gênesis capítulo 15, versículo 13, mas se você for lá no livro de Gênesis e ler do 13 até o 16, você vai ver Deus falando com Abraão, o que nós lemos em Gênesis capítulo 15, o versículo 13, e em seguida todo o processo que ia ocorrer com a nação de Israel. E nós vamos entender que tudo isso está globalizando aí o projeto de Deus, não só para a nação de Israel, mas para toda a humanidade. Dentro de 4 gerações, 70 almas se multiplicaram para mais de 1,5 milhão de pessoas. A outra questão que é levantada aí quando se fala a respeito das questões, coisas inexplicáveis aconteceram ao povo de Deus, quando o nosso comentarista levanta a questão de José, por tamanho feito no Egito, não ter historicamente nos anais das bibliotecas egípcias relato dessa ação e dessas conquistas que José fez em favor do Egito. Bom, existe também dentro dos dados históricos, cronológicos e arqueológicos, e que já vai de acordo aí também com o prosseguimento do ponto, explicação para esse fato. Uma delas é a desorganização que existia nos egípcios na questão de colher e arquivar dados. O que acontece? Desde o monarca que exaltou a José, a primeiro-ministro no Egito, ao monarca que agora estava colocando o povo para se tornar escravo, são 3 monarcas. Então, nesse interim de tempo, perdeu-se arquivos e dados. Aí é onde existe também uma confusão, aí onde os estudiosos questionam essa veracidade do povo hebreu,
dentro da nação do Egito, se houve tudo isso mesmo. E aí é uma confusão com questão de povos dos semitas e outros povos, que era um outro nome que se dava aos hebreus na época. Ou seja, virou toda essa mescla aí, e devido, quem sabe, a esse tipo de desorganização do povo egito, essas informações poderiam não ter chegado ao monarca, que agora está escravizando ao povo hebreus. Então, tanto pelos dados históricos, como pelos dados cronológicos, como pelos dados arqueológicos, nós chegamos aí. Na terceira intensa, nós vamos pegar esse tópico para resumir o que falamos até aqui e trazer para o lado espiritual. Aí diz que a escravidão se torna mais intensa. Vai mostrar o trabalhar de Faraó, né? Na intensidade, ele tinha uma mentalidade com isso, um objetivo com isso. Porém, o que nós pegamos aqui espiritualmente falando é que quanto mais o inimigo se levanta, mais o fortalecimento e o crescimento do povo de Deus acontece. Faraó tinha em mente que se desse para o povo de Israel serviços pesados, se colocasse exaustivo trabalho sobre o povo de Israel e a crueldade dos capatazes egípcios em oprimi-los, se colocasse eles ali para fazer aqueles serviços desgastantes, eles com certeza não teriam tempo para se multiplicar. Porém, a Bíblia vai mostrando que Deus é quem faz com que as coisas aconteçam conforme a sua vontade. A Bíblia vai dizer para nós em Romanos 8:28 que todas as coisas percorrem para o bem daquele que ama a Deus e vive segundo o seu decreto. O inimigo pode se levantar de todas as formas, mas ele não vai conseguir atrapalhar os projetos do Eterno, de maneira alguma. O que a Bíblia diz, meu amado? Operando Deus, quem impedirá? Então, o que Deus tem estabelecido para nós, ninguém vai conseguir impedir que isso aconteça. Então, nós temos como objetivo para esse ponto explicar o fortalecimento do povo de Israel no Egito. Sabemos que esse fortalecimento e crescimento aqui está se relacionando para a nação física, mas nós queremos trazer isso aqui para o lado espiritual também. Pensando um pouco na igreja, a igreja do Senhor sofreu perseguições, mártires, mas quanto mais o sangue era derramado, e Satanás tinha a ideia que com isso ia parar o crescimento da igreja, mas a igreja crescia e se fortalecia. Isso eu digo tanto em números quanto espiritualmente. Amém? Então, nada e nem ninguém consegue parar o operar de Deus. O projeto de Deus, ele vai continuar andando até chegar no momento de ser consumado conforme Deus projetou, antes mesmo da fundação do mundo. Em segundo lugar, nós temos aí agora o nosso segundo tópico. Ele fala que Deus usa as parteiras para preservar o povo. Fala também a respeito sepultando os sonhos no Nilo e por que as meninas eram poupadas. Para esse tópico nós temos como objetivo mostrar que Faraó levou a perseguição aos hebreus às últimas consequências. Aqui nós vamos ver qual o principal
objetivo do inimigo por tudo isso. Porque a gente, quando vamos lendo os relatos, nós fomos nos envolvendo com a história. Um pano de fundo do Êxodo, mas nós esquecemos do objetivo de tudo isso. O porquê da matança das crianças, por que estava se matando os filhos, era exatamente porque era pela simples ideia de Faraó de estancar o crescimento de Israel também. Mas o principal objetivo não era humano, mas sim espiritual. Desde Gênesis, quando Deus lançou o projeto que havia sido feito antes mesmo da fundação do mundo. De lá para cá, o inimigo vem lutando e trabalhando para tentar atrapalhar os planos de Deus. Mas como eu disse atrás, jamais ele vai conseguir. Um outro erro que a gente pode cometer aqui, meu querido, é a gente querer colocar em um patamar de igualdade Satanás e Deus. Por mais que o espírito imundo ele tenha autoridade e poder, jamais vamos poder colocá-lo em um mesmo patamar de igualdade, porque igual a Deus não existe ninguém. Prova disso está nos relatos bíblicos de que o inimigo disse: agora eu serei como Deus. E quando ele aspirou isso, Deus lançou ele do céu para baixo. Então, há uma batalha constante, sim, entre Satanás e o povo de Deus, entre Satanás e a igreja. Mas se permanecermos firmes em Cristo, a Bíblia vai nos dizer que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Por isso, meu amado, nós devemos observar esse objetivo. O objetivo do inimigo ali era fazer com que a promessa de Deus fosse morta. Porém, quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. E Faraó deu uma ordem às parteiras. E elas, por medo, por temor, não cumpriram. Botaram a vida delas em risco, porque a ordem tinha vindo de um monarca. Porém, Deus, por sua bondade e misericórdia, mais uma vez intervém, dando a elas sabedoria e entendimento para que elas assim pudessem sair dessa situação. E assim foi. E mais uma vez a Bíblia vai nos mostrar que o inimigo de nossa alma, ele não se dá por vencido. Ele sempre vai tentar. E agora entra na loucura de Faraó de tirar a responsabilidade das parteiras e agora lançar essa responsabilidade sobre as mães. Agora eram as mães que tinham que pegar os seus filhos e lançá-los dentro do rio. Mas não sabia o inimigo que o rio que estava sendo projetado para matar sonhos, porque aquelas crianças elas teriam sonhos, teriam os projetos, porém o mesmo rio que estava sendo projetado para matar os sonhos era o mesmo rio em que Deus ia usar como uma ponte para levar o futuro libertador de Israel para dentro do Egito. Existe todo um pano de fundo aí, histórico, a respeito da questão da filha de Faraó não poder ter filho, de Faraó casar-se com a irmã, de querer que o seu filho também case com a irmã. Existe todo esse pano histórico aí. Porém, o que prevalece de tudo isso é o projetar de Deus para que as coisas dentro do tempo de Deus vão acontecendo como precisa acontecer. A filha de Faraó vê aquela criança. Imediato aparece uma hebreia do lado dela e diz: Senhora,
eu conheço alguém que pode cuidar dessa criança, e a própria mãe da criança vai ser assalariada para cuidar do seu próprio filho. E nesse interim de tempo, irmão, que essa criança vai passando pelo processo natural, a mãe vai lhe ensinando todos os ensinamentos hebreus que ele precisava de receber. Ou seja, por detrás Deus estava trabalhando e preparando o libertador de Israel. Ou seja, a postura das parteiras, houve o livramento de Deus contra a reação do inimigo. Veio a loucura de Faraó em fazer com que as próprias mães matassem os seus próprios filhos, mas em contra-ação vem o operar de Deus para fazer com que a promessa dele continue. Aí, uma terceira ação do inimigo aqui. Por que ele mandou matar os meninos e não as meninas? As meninas estariam sendo preservadas em vida para que elas mais tarde viessem se casarem, se relacionarem com o povo egípcio, e então a sua identidade hebreia ser apagada. Aqui, meu querido, mais uma vez fica uma aplicação espiritual, pessoal, para mim e para você, e para nós pensarmos na igreja do século 21. Não, igreja e mundo é que nem óleo e água, não se mistura. Igreja e mundo não é que nem leite e café. O que nós estamos vendo por aí, numas décadas para cá, a igreja está irreconhecível, desde a sua forma de vestir às suas condutas concernente à honestidade. Nós temos visto pastores sendo afastados dos seus cargos para ter que se tratar de alcoolismo. Histórico de pastores que sobem em cima de um púlpito para pregar a palavra de Deus depois de ter usado drogas. Pastores se suicidando. O que é isso, querido? Isso é só alguns casos que eu estou falando. Existem muitos outros. E esse é alguns casos muito graves. O que é isso? É a mescla, é a mistura que tem tirado a identidade da igreja. Porém, a Bíblia já relata sobre isso. Que muitos chegarão diante do Senhor dizendo: em teu nome eu pregava, eu curava, expulsava demônio, mas não era reconhecido como a igreja de Deus pelo Deus da igreja. Nós precisamos ser reconhecidos como igreja de Deus pelo Deus desta igreja, e não queremos viver apaziguadamente dentro, né? Foi a promulgação agora que, por último, agora recebemos, que está havendo uma reunião, os pastores estão levantando aí uma reunião para ir contra um decreto papal, de que o Papa disse que não há mais problema entre protestantes e católicos, todos estão pensando da mesma forma. Os dogmas, as diferenças dogmáticas foram resolvidas. Então ele está levantando um decreto aí que é para dizer que nós estamos todo mundo amigo ecumenicamente, e se a igreja aceitar um negócio desse, estará perdendo a sua identidade. Então isso vem por esse lado aqui, querido, e vai muito mais longe. Só que nós não temos tempo de continuar falando a respeito disso, porque senão o vídeo vai ficar muito largo e não é esse o nosso objetivo. Mas esse assunto que nós estamos falando aqui, meu querido, desde o primeiro ponto até este ponto presente, é digno de pesquisa, de estudo, para se aprofundar muito mais ainda. A igreja anda errando porque não estuda a palavra de Deus. E por terceiro, nós temos aí o nosso terceiro ponto. Deus escuta o clamor do seu povo. Aí nós temos: Deus se lembra do pacto, Deus conhece a Israel,
e o Deus que entra na história. Para esse ponto, nós temos como objetivo conscientizar que, apesar dos momentos adversos, Deus sempre está com o seu povo. Então aqui nós vamos ver que Deus responde o nosso clamor. Desde Gênesis capítulo 4, versículo 26, quando o homem começou a invocar a Deus por meio dessa ferramenta indispensável na vida do cristão. E diz Isaías que quem não pratica, peca, que é a oração. Desde Gênesis capítulo 4, versículo 26, e uma infinidade de versículos bíblicos que fala a respeito disso, que o homem aprendeu a invocar a Deus. E Deus responde ao clamor do seu povo. Mas uma coisa que nós precisamos entender aqui é que Deus nos responde não dentro do crono, mas do Kairos. Kairos é uma palavra de origem grega que significa no momento certo, o tempo de Deus. O ser humano precisa botar uma coisa na cabeça. O reino de Deus não trabalha em prol da minha causa, centralizado a minha causa, mas nós trabalhamos centralizado dentro da causa do reino de Deus. E Deus tem um tempo especificado para cada coisa. Veja, 4 gerações antes, Deus chegou até Abraão e disse: olha, daqui a 400 anos o seu povo estará escravo de uma nação que não é sua, de uma terra que não é sua, mas eu vou entrar como um forte, vou julgar este povo e vou livrar o meu povo. Nesse projeto salvífico de Deus, querido, desde o princípio nós vemos, desde Adão, nós vemos que Deus vem separando para si aquele povo que João viu lá no Apocalipse capítulo 7, de todas as tribos, línguas e nação. O mesmo povo que Pedro, lá em 2 Pedro 2,9, diz: sacerdócio real, povo escolhido, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Então, se somos este povo, nós temos que entender que existe um tempo de Deus para todas as coisas, inclusive no nosso mundinho particular. Nós não temos que achar que somos filhinhos de papai, que nós vamos abrir a boca e Deus vai atender. É que nem um pai que tem um filho, o filho tem só 8 anos de idade, aí o filho vai chegar no pai: pai, me dá a chave do carro, e o pai vai pegar e vai dar a chave do carro para ele, porque ele sabe que o filho não está preparado para aquele momento. Mas quando o filho chegar a ter 18 anos de idade, ter tirado a sua carteira de motorista, o pai vai chegar e vai dizer: eu não te dou só a chave, mas o carro também é seu, porque ele sabe que agora tem um filho responsável e que tem capacidade. Chegou o tempo para o filho. Para nós não é diferente. Chega-se o tempo de Deus responder todas as coisas na nossa vida, mas conforme Ele, dentro do seu Kairos, determinou para isso. O segundo ponto que nós vemos aqui, queremos destacar, nessa questão que Deus não se esquece e nos conhece. E está bem explicado aí na nossa revista a questão de Deus não se esquece. Deus, Ele, como eu acabei de dizer, tem todas as coisas projetadas. Então, é no tempo certo. É daqui a 400 anos, é dentro dessa última geração de 400 anos que eu vou me manifestar. E aí? É aí que eu vou me manifestar. Então, Deus não esquece de nada. Eu vejo que a Bíblia vai dizer aqui que Deus não se esqueceu do seu pacto, trazendo isso para uma visão global.
do povo de Deus no mundo, nós vamos lembrar o quê? Que Deus falou lá no começo do mundo para Noé, que todas as vezes que aquele negocinhozinho colorido aparecesse no céu, ele estaria lembrando de que ele fez um pacto, e isso é universal para todas as gerações, que não andaria mais dilúvio sobre a terra. E todas as vezes que o arco-íris aparece no céu, Deus está lembrando do seu pacto para conosco. Ele passou desde Gênesis até Malaquias, falando que o Messias viria e que o Messias ele seria o Salvador do mundo. De Mateus para frente, o Messias se manifestou. No final do livro de Mateus, o Messias foi à cruz do Calvário, entregou a sua vida por mim e por ti. Fazendo o quê? Selando o pacto do que Deus tinha projetado antes mesmo da eternidade. Esse Deus não se esquece do que ele fala ou promete a nosso respeito. E outra coisa aqui, ele conhece muito bem, bom? Ele não se esquece e nos conhece. Deus sabe quem é cada um ser humano na face da terra. Nós estamos falando do Deus onisciente, onipotente e onipresente, do Deus eminente, do Deus que não confunde, ainda que esteja dentro de um estádio, 50 mil pessoas clamando o nome dele, ele não confunde nenhuma voz. Ele sabe cada uma das vozes que ali estão e o que estão querendo e como estão buscando, e ele conhece a cada um. Isso fala do poder, da unção, da graça do nosso Deus. Por isso que eu disse atrás que não podemos colocar, parece que eu vejo alguém na igreja colocando uma guerra, e de um lado está Deus e do outro Satanás, e os dois estão se degladiando em uma mesma... Essa é uma visão da nova era, irmão. Aquela bolinha preta e branca, é mal e bem no mesmo patamar, na mesma... Não existe. Deus está infinitamente mais acima de qualquer poder, seja ele espiritual ou natural. Por último, para nós fecharmos aqui, ele quer entrar em nossa história e mudar. Me faltaria tempo, quem sabe, para contar o meu testemunho de vida da grande mudança em que Deus fez na minha vida. E tenho certeza que se eu fosse invocar os irmãos para deixar embaixo no comentário também, resumidamente, o seu testemunho de vida, eu tenho certeza que a nossa caixa de mensagem ia encher. Mas eu tenho certeza também que você que permitiu que esse Deus entrou na sua história e mudou, esse processo de mudança foi dolorido. Precisou você abster-se de coisa. Precisou você renunciar coisas. Precisou você deixar coisas. Precisou você esforçar ao extremo para se abster de coisa que às vezes estava muito impregnada. Por quê, querido? A mudança, ela tem todo esse processo doloroso. E quando nós cantamos em oração, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe na minha estrutura, sara tudo. Sabe a profundidade disso, irmão? Às vezes as pessoas cantam e oram, e ainda bem que Deus é bom e misericordioso e não vai agir conforme a pessoa está ali. Deus, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe na minha estrutura. Deus não vai mexer, porque Deus está vendo que a pessoa não tem condição de ser movida para qualquer situação que seja. Então, mudança é dolorosa, requer renúncia. Deus quer entrar na minha e na sua história, sim,
quer provocar mudança, sim, mas será que eu e você estamos preparados para viver essas mudanças? Conclusão. Diante do sofrimento, os descendentes de Jacó não olharam para os terrenos férteis do Egito, mas sim para as promessas feitas por Deus aos patriarcas. O segredo deste povo para vencer o sofrimento foi clamar ao verdadeiro Deus de Israel. E esta é a chave para a vitória na batalha da vida de qualquer um. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Até a nossa próxima lição, onde estaremos falando de Moisés, um líder excelente. Não se esqueça de se inscrever, apertar o sininho de notificação aí, deixar o seu joinha aí, amém? Compartilhe este vídeo, tá bom? Na sua rede social, pelo WhatsApp, leve essa mensagem para outras pessoas também. Até a próxima.